querida. Oi, meu irmão querido. Nós chegamos com muita satisfação, muita alegria, muita realização, já ao nosso 4º episódio da nossa jornada do crescimento, construindo relações de ajuda. Essa semana eu vou propor para você uma temática bem complexa, eu diria, bem difícil. Por quê? Porque é o modo como a gente se relaciona com os profetas. Profetas de hoje. Na leitura desse domingo, a primeira leitura, que é do livro do Deuteronômio, capítulo 18, Moisés vai lá falar com Deus e Deus fala para Moisés que ele vai suscitar um profeta no meio das pessoas lá e que é para as pessoas escutarem esse profeta. Bom, nós vamos ainda trabalhar isto na Lécio Divina. Mas eu só gostaria de dizer a você uma coisa. Os profetas de hoje, aqueles com quem você se relaciona, aqueles que você ouve, como tem sido a sua relação com esses profetas e como eles têm impactado concretamente a sua vida. Porque a gente precisa tratar disso nas nossas relações de ajuda. Porque esses profetas podem nos ajudar muito ou podem nos atrapalhar imensamente. Então vamos ouvir o que é que Deus tem a nos dizer por meio de sua palavra? E aí a gente comenta um pouquinho. Vamos então para a nossa Lécio Divina dessa semana. É do livro do Deuteronômio. Vamos lá? Farei surgir para eles, do meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras, e lhes comunicará tudo o que lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras que ele pronunciará em meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei, ou se falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Está no livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 18 a 20. Você viu que palavra? Moisés precisava que Deus realmente escolhesse um profeta para que Deus falasse por meio desse profeta. E Deus então promete a Moisés que vai escolher. Mas aqui tem algumas coisas muito importantes. A primeira coisa importante é que Deus diz que vai pedir contas a quem escutar as palavras dele, de Deus, pronunciadas pelo profeta. Quem não ouvir essas palavras ou as ouvindo, não levar em consideração. Vamos então conversar um pouco sobre essa primeira parte. Pois é, Deus continua suscitando profetas no meio do povo. E não são poucos, são muitos. Mas também tem um bocado de gente por aí se dizendo profeta de Deus sem ser. Pior ainda,
tem profetas autênticos, escolhidos por Deus, dizendo palavras como se fossem de Deus para o povo, mas que na verdade não são palavras de Deus. É aquilo que se aplica no final da leitura. É aquele tipo de profeta que tem a ousadia de dizer em nome de Deus alguma coisa sem que Deus tenha lhe mandado dizer. Está cheio. Então, eu estou aqui, me considero um desses profetas de Deus. E todos os dias Deus sabe o quanto eu me pergunto se aquilo que vou dizer a você, como por exemplo, nestas jornadas, ou no programa Chá das 5, ou na televisão, ou numa pregação, ou numa conversa entre amigos, se aquilo que estou dizendo tem a ver com aquilo que Deus me fala, com aquilo que Deus me diz. Porque muitas vezes a gente pode ser levado por nossos próprios pensamentos, por nossas emoções, por nossos sentimentos, pelas ideologias que fazem parte da nossa cultura, da nossa vida e etc. E não sermos fiéis àquilo que Deus nos diz e àquilo que Deus nos coloca no coração. Muitas vezes também nós não somos fiéis a Deus, não por maldade, por medo. Deus coloca no coração da gente, isso eu já vivi, viu? Na minha pele. E muitas vezes já pedi perdão a Deus por isso. Deus coloca no coração da gente uma palavra para a gente dizer e a gente não diz por medo, por receio, por achar que as pessoas não vão entender, não vão compreender e etc. Isso também é um problema. Mas agora vamos passar a falar não de mim, mas falar de você. Para você hoje, quem são realmente os profetas de Deus? Quem é que realmente você escuta como sendo alguém que fala aquilo que vem de Deus? Quem são essas pessoas? Não me refiro só a sacerdotes, pregadores, pastores, seja quem for. Me refiro a qualquer pessoa. Porque todos nós batizados carregamos em nós o profetismo. Sacerdote, profeta e rei. O batismo nos confere estas três realidades em nós. E depois a gente também traz em nós o Espírito Santo que nos habita. Então aquilo que nós pronunciamos pode sim ser de Deus. E então, quem é que você tem escutado? Depois, as pessoas que você tem escutado, realmente, elas falam o que vem de Deus e você reconhece isso? Ou elas falam as coisas do mundo? As coisas de interesses próprios do mundo, às vezes até para agradar as pessoas, às vezes para ganhar dinheiro. Como é que você reconhece esses profetas? Depois, sendo que você escute verdadeiros e autênticos profetas de Deus, você pratica aquilo que Deus fala por esses profetas? Porque repare bem o que diz a palavra. A palavra diz assim: eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras, que ele, o profeta, pronunciará em meu nome. Deus mesmo vai pedir conta. E aí você está pronto, pronta a dar contas daquelas palavras de Deus que o profeta lhe anunciou e que você não deu ouvidos? Presta atenção nisso. Depois, e você?
Você se sente um profeta de Deus? Uma profetisa de Deus? Você sente que Deus fala por você? E aquilo que Deus fala para você dizer aos outros, você diz? E você diz com a segurança de que é Deus que está falando e que não é simplesmente você? Por outro lado, você diz alguma coisa que Deus não lhe falou, mas que você fala para as pessoas que foi Deus que falou, só para as pessoas terem receio, terem medo ou cumprir aquilo? Eu tenho sempre muito receio daquelas pessoas que dizem assim: Deus me disse, Deus mandou lhe avisar, Deus mandou lhe dizer. Meu Deus, tenho receios, porque pode ser que Deus não tenha dito. Pode ser, vai saber. Mas há pessoas que Deus fala, que Deus diz e a gente tem que levar em consideração. Por fim, o que você fala, o que você diz, vem de onde em você? Vem daqui? Vem da alma, vem do coração, vem do ser, vem da sensibilidade? Vem de onde o que você fala? Porque Deus usa de nós para falarmos ao mundo. Mas às vezes o que falamos ao mundo não é o que Deus nos falou. É um monte de embaralhado que está aqui nos nossos sentimentos ou até nos nossos pensamentos. E aí às vezes a gente junta até uma coisa com outra e aí dá um cobrogó só. Então pense. Última coisa. O que você tem replicado nas redes sociais, nas conversas com amigos, no seu WhatsApp, enfim. Você tem replicado, passado para frente, compartilhado. É de Deus? Ou você tem levado para o mundo, levado para os outros, o que não é de Deus? Você, porventura, tem replicado para o mundo as coisas que os profetas do mundo, os profetas do inimigo de Deus, têm escrito, têm falado, têm feito, têm dito? Mentiras, fofocas. Não é de Deus. Você tem levado para frente? Pense nisso. Porque você também é profeta de Deus. Então eu espero que esta semana a gente olhe bem, com muito carinho, a nossa relação, o nosso relacionamento com os profetas de Deus. Como tem sido esse relacionamento? E, consequentemente, como tem sido o nosso relacionamento com o próprio Deus. Porque se a gente segue as palavras de Deus ditas pelos seus profetas, a gente também se relaciona com Ele. Mas também se a gente não segue essas palavras, a nossa relação com Ele, não sei como é que fica. Promete pensar em tudo isso essa semana? Promete ficar mais atento, mais atenta a tudo isso? Eu sei que é bem complexo, não é? Mas é importante discernir, usar
da nossa capacidade intelectual e da nossa capacidade de ser. Usar da oração para a gente discernir o que é de Deus e não é de Deus. O que é do mundo e o que é divino. E que pessoas concretas falam em nome de Deus de verdade ou falam no próprio nome, como se fosse Deus que estivesse falando. Pensa nisso. E desde já, eu já aproveito para lhe pedir, por favor, reze por mim, para que do fundo da minha alma eu sempre possa ser um profeta de Deus e fale o que é dele e nunca aquilo que é apenas meu desejo ou minhas vontades. Antes que eu me esqueça, como é que a gente reconhece um profeta de Deus? Compare esse profeta com Jesus, porque Jesus é o absoluto total profeta de Deus. Compare com Jesus. Se houver semelhanças, é bem certo que seja um profeta de Deus. Mas se esse profeta pensar diferente de Jesus, agir diferente de Jesus e, sobretudo, esse profeta não for misericordioso, amoroso e compassivo, tome cuidado, porque provavelmente ele pode não ser um profeta de Deus. Os profetas de Deus se assemelham ao profeta por excelência, Jesus Cristo. Tá bom? Fica com Deus. Deus te abençoe. Até a nossa próxima semana, no nosso próximo episódio. Beijo carinhoso para vocês. Deus os abençoe, Deus as abençoe. Uma semana maravilhosa para todos nós. Fique com Deus. Tchau.